passagem bíblica de hoje nos ensinará lições profundas sobre santidade e a importância da integridade e as consequências do pecado escondido. Josué foi um líder, um novo líder após a morte de Moisés. Eles atravessaram o Rio Jordão, como Moisés atravessou o Mar Vermelho. Conquistaram Jericó, pois o Senhor estava com eles. Lembrem-se que os moradores daquela região estavam com medo do que Deus tinha feito. Já tinham libertado o povo do Egito, da escravidão do Egito, os fez atravessar pelo Mar Vermelho, e essas informações atingiram as nações daquela região, o que deixaram todos com medo. Por favor, Johan, pode colocar um pouquinho mais de som aqui, mais de volume. Sabemos também que, através das Escrituras, até os demônios têm medo, conforme Tiago, capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Está escrito. Faze bem, até os demônios creem e tremem. Enfim, todo ser humano deveria ter medo da ira de Deus. Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. E é justamente a ação do Espírito Santo que trabalha isso na consciência humana. Escute o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8 até o verso 10. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Este trecho destaca a obra do Espírito Santo e revela a necessidade de salvação. O Espírito Santo é essencial para iluminar a nossa mente, convencendo-nos do pecado e conduzindo-nos à justiça de Deus em Cristo. Calvino diz o seguinte: essa obra do Espírito é uma manifestação da graça soberana de Deus, que transforma o coração humano e o leva a crer no Evangelho. O Espírito Santo convence o mundo, primeiro, do pecado. Significa que o Espírito revela às pessoas a sua condição pecadora, mostrando que precisam de perdão e de salvação. Segundo, da justiça, indica que o Espírito Santo aponta para a justiça de Deus, especialmente na obra de Cristo, porque o fim da lei é Cristo. E terceiro, do juízo, refere-se à certeza que haverá um julgamento final, onde as pessoas estarão perante o nosso Senhor, que virá julgar. Resumindo essa introdução, podemos dizer o seguinte, conforme Atos capítulo 12, 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo temos a salvação. O texto proposto nesta manhã de Josué, capítulo 7, o verso 1 está escrito: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Israel, como uma comunidade da aliança, era considerada responsável pela presença do pecado no seu meio, das coisas condenadas. E a atitude de Acã, da tribo de Judá, com relação às coisas condenadas, despertou a ira do Senhor
e levou Israel à primeira derrota, o primeiro fracasso. Lembra que já Israel veio de uma vitória estrondosa. Eles marcharam em volta de Jericó durante 7 dias, e no 7º dia marcharam 7 vezes. Os sacerdotes tocaram os chifres de carneiro longamente, e a muralha de Jericó ruiu. E eles conquistaram Jericó, e todas as coisas foram condenadas, com exceção do ouro, da prata e do ferro, que foi consagrado à casa do Senhor, ao tesouro do Senhor. Então, as coisas condenadas deveriam ser totalmente destruídas. Todo o ouro, toda a prata, como eu falei, o ferro, foi consagrado ao Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 20, versos 16 e 18, está escrito: porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente: os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, porque não vos ensinam a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram os seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Você pode notar aqui que a finalidade desta condenação foi julgamento. Esses povos adoravam outros deuses. E como nós vimos aqui nos mandamentos, lido na liturgia, a adoração é exclusividade de um único Deus que existe, que criou tudo que existe. Então, Deus usa o seu povo para julgar aquelas nações. Além de tudo, também para eles não se contaminarem com esses falsos ensinos. Mas o medo se apoderou do povo. Quem estava com medo, a princípio, eram as nações que ouviram sobre o poder de Deus de libertar o povo. Escute o que está escrito agora no verso 2 ao 5. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Batel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Que contraste, né? Que diferença. Quem estava com medo eram as outras nações. Agora quem está com medo é o povo que Deus escolheu. É o povo que Deus libertou da escravidão do Egito. Seu coração derreteu. Observe que não houve da parte de Josué, o líder, alguma busca a Deus, alguma consulta a Deus sobre essa nova conquista. Ele manda os espias, eles olham a terra, olham os moradores, a cidade, e diz: olha, o relatório foi otimista. 3 mil homens é o suficiente. Ou seja, eles estavam com confiança. Estavam plenamente confiantes que iriam derrotar facilmente aquela cidade, iria conquistar facilmente aquela cidade. Mas sem buscar a Deus, sem orar, tomaram iniciativa própria.
O custo disso foram a morte de 36 homens, fora a derrota daqueles 3.000. Então, diante dessa derrota, e só por causa da derrota, que o líder Josué vai buscar a Deus. E ele ora. Então Josué rasgou as suas vestes, verso 6, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel se deitaram no pó sobre a sua cabeça. A atitude inicial de Josué é uma atitude correta, de humildade. Ele se coloca no chão e busca o Senhor um tempo. Não só ele, também a sua liderança, os anciãos, estavam ali buscando a Deus. Afinal de contas, foi abalada a confiança de Israel. Disse Josué, verso 7, Ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara-nos contentarmos como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Perceba que Josué está fazendo uma oração equivocada. Ele está pensando na sua permanência na terra, nas promessas de Deus, mas não no ponto principal, que foi o pecado introduzido no povo. Essa derrota realmente deixou Josué preocupado. Seus pensamentos giravam em torno das promessas de Deus e das conquistas que deveria vir. Quem pecou não foi Josué, foi Acã. E, consequentemente, implicou uma contaminação sobre toda a comunidade de Israel. Lembre-se que um pequeno erro, um pequeno pecado pode influenciar de maneira negativa toda uma comunidade. O apóstolo Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância, a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É esse relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Deus. Sinceridade, integridade, relacionamentos verdadeiros. E, enfim, Deus revela o pecado ao líder, a Josué. Verso 10 a 12. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o rosto. Israel pecou. Olha como que Deus trata o pecado. Ele não trata o pecado apenas de Acã, mas como todo Israel. Israel pecou, porque Israel é o povo da aliança. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos.
Viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus traz a revelação completa, revela o pecado e revela a intenção do coração de Acã nessas palavras. Tomar as coisas condenadas, as coisas que estavam destinadas à destruição, furtaram, dissimularam, ou seja, mentiram e até esconderam. Todas essas ações estão proibidas na lei de Moisés. Escute, Deuteronômio capítulo 7, capítulo 7, verso 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Vou repetir. Não cobiçarás. Nem tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois coisa abominável em tua casa, para que não sejais amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é alma amaldiçoada. Aqui precisamos lembrar do chamado de Josué. Quando Deus diz para ele que o sucesso, que as vitórias dependeria de quê? Dele permanecer na lei, de não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, conforme está escrito em Josué capítulo 1, verso 7. O fracasso foi uma nítida transgressão da lei de Deus. E observe os 3 níveis de responsabilidades que estão inseridos nesse contexto. Primeiro, a responsabilidade pessoal de Acã, que tomou do ouro e da prata. A negligência dos líderes em não buscar a orientação de Deus contra a batalha de Ai. E terceiro, a responsabilidade coletiva do povo da aliança. Então Deus chama todo o povo a se santificar. O verso 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. As vitórias que estavam por vir dependia da obediência, dependia da santidade, dependia em realizar a vontade de Deus. Deus é santo e chama cada um de nós a vivermos em santidade. Devemos manter a integridade, a fidelidade com Deus, a honestidade, a obediência são essenciais para mantermos uma relação verdadeira com Deus. O pecado foi exposto, então. Verso 14 ao 26. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E as famílias que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Até que se chegou no verso 18, a tribo de Judá. E fazendo chegar na sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glórias ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, ou seja, 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e a colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo que tinha, o levaram ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Que triste, né? Mas esta é justamente o que o pecado é capaz de fazer. O pecado é uma coisa triste na nossa vida. O pecado faz a ira de Deus residir contra o ser humano, pecador. A ira de Deus se manifesta. E a ira de Deus foi manifestada para a nossa salvação na cruz. Ali se revela plenamente a ira de Deus contra o nosso pecado. Como foi difícil suportar os nossos pecados. Quanto foi difícil para Cristo suportar os nossos pecados na cruz. A tal ponto dele dizer: meu Pai, por que me abandonaste? Ele estava carregando na cruz todos os pecados dos seus escolhidos. Deus instruiu Josué a purificar o povo, remover tudo que foi dedicado ao pecado, para que pudessem continuar sob a bênção de Deus. E aqui nós temos uma mensagem poderosa de confessar o pecado. Imagina o quanto foi difícil para Acã confessar o pecado. Diante de todo Israel, publicamente. E Deus revelou, até chegar à casa de Acã. Aí ele não teve escolha. Ele teve que confessar. E qual foi o pecado dele? A cobiça. Suas próprias palavras: eu cobicei. E o que ele cobiçou, os 2 quilos de prata e a barra de ouro, representava o trabalho médio de um trabalhador durante toda a vida. Ele cobiçou coisa grande. Mas a cobiça leva à condenação, ao pecado. E ele cobiçou as coisas que estavam condenadas por Deus, condenadas à destruição. Ele trouxe para si, trouxe para sua casa, trouxe para sua família. Certamente sua família, o texto não diz, mas talvez soubesse. E tudo que era seu foi condenado à morte. Sua família, seus bens, seus animais, tudinho. E foram apedrejados e queimados. No vale de Acor, seu corpo, e não só o seu corpo, mas também de sua família, ficaram debaixo de pedras. E essas pedras nos lembram o quanto nós somos infiéis diante de Deus.
Podemos olhar apenas para Acã. Olhar o que ele fez e esquecemos que nós temos a mesma natureza de Acã. Uma natureza pecaminosa. É muito fácil a gente apontar o erro para os outros. Esquecemos de nós. Quantas vezes nós transgredimos a lei de Deus? Roubamos, maldizemos, mentimos, cobiçamos, adulteramos. Quantas vezes Jesus diz que se você olhar com um pensamento maldoso para uma mulher, você já adulterou. Podemos cobiçar, mentir, esconder. Entretanto, não é possível se esconder de Deus. Foi lido aqui o Salmo 139, do verso 1 ao 17. É impossível se esconder de Deus. Por isso, somos chamados hoje, da mesma forma que Josué, a santificar aquele povo, somos chamados a termos santidade de vida. Enfim, a ira do Senhor foi apagada. Verso 26. E levantaram sobre ele um montão de pedra, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o seu furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Foi removido o pecado e feito um memorial para lembrar daquele ato. O pecado foi removido com a morte. A cruz de Cristo é um memorial que nós devemos lembrar o quanto é danoso o pecado. Na ceia iremos celebrar justamente isso, a morte do Senhor até que Ele venha. A cruz de Cristo deve nos mobilizar a uma vida de santidade. A ira que estava sobre nós foi colocada sobre Cristo. Em Hebreus capítulo 10, verso 10 está escrito: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, Cristo, uma vez por todas. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é a boa notícia. O Evangelho é justamente isto, a boa notícia. Fomos perdoados, porque Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Quero agora fazer algumas considerações para terminar. Há alguns contrastes nesta história. Primeiro, Jericó foi condenada à destruição por causa do seu pecado. Raabe e seus parentes foram poupados devido à graça divina. Foram os únicos de todo Jericó que foram poupados. Raabe e sua família. Todo o resto foi condenado. Quando Moisés enviou os espias, a maioria deles, 10 deles, dos 12 espias, 10, trouxeram um relato negativo. Não tiveram fé. Mas os espias de Josué trouxeram um relato positivo, um relato otimista, porém, sem buscar a Deus. A cidade de Ai significa derrota, ruína. E foi justamente isto que o povo de Deus, o povo da aliança, experimentou por causa do pecado, uma ruína. Os habitantes de Canaã estavam com medo do poder de Deus. Mas nesta passagem que nós lemos, vimos que quem ficou com medo foram os israelitas, porque pegaram coisas contaminadas. Acã nos traz um exemplo do que a nossa natureza humana é capaz de fazer. Tomaram coisas condenadas, furtar, dissimular e esconder.
O mandamento de Êxodo, que nós lemos hoje, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nos lembra de vivermos em santidade. Deus nos chama a isso. Devemos abandonar as coisas que desagradam a Deus. Não coloque em sua casa coisas que desagradam a Deus. Não coloquem na sua frente coisas que desagradem a Deus. Não coloquem na frente de seus olhos coisas que desagradam a Deus, coisas que são condenadas. Você não precisa fazer literalmente como Acã fez, mas tem coisas na TV, tem coisas no celular que desagradam a Deus. Viva em santidade de vida. Abandone totalmente o pecado. Abandone aquilo que tem roubado o seu tempo, a sua comunhão com Deus. Quanto tempo você dedica de oração? Quanto tempo você dedica de leitura da Bíblia? Abandone a dissimulação ou a mentira. Não se esconda atrás de palavras ou de aparência. Tenha uma vida íntegra. A mentira causa desconfiança e quebra a comunhão. A confissão do pecado demonstra humildade. Faça como Acã nesse caso. Ele confessou o seu pecado. Faça como Josué, se prostre perante a presença de Deus e ore e confesse o seu pecado humildemente. Hoje é tempo de santidade. Precisamos viver de maneira santa, porque Deus nos chama a essa santidade. Não pode haver omissão da liderança quanto ao pecado. Josué buscou ao Senhor mesmo de maneira equivocada, mas Deus revelou o verdadeiro motivo do fracasso. O sucesso dependia da observância da lei. Josué não podia se desviar desta lei, e a disciplina na igreja é algo necessário para o bem do povo da aliança. Vivemos numa aliança com Deus, eu e vocês, e devemos ser fiéis em tudo, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nos nossos procedimentos. Ou seja, no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. Por isso, termino a mensagem citando Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eis tua palavra, que nos exorta de maneira veemente a vivermos em santidade de vida para te agradar. Tu és um Deus santo e nos chama a esta santidade. Por isso pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, para que nós possamos andar como Enoque, Senhor, que te agradou. Olhar os passos do teu Filho e segui-lo. E darmos, Senhor, bons exemplos em nossas vidas, para a honra e para a tua glória. Queremos viver esta fidelidade, queremos viver esta santidade, e te pedimos isto em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.